Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento. Que o Senhor Jesus possa falar fortemente aos vossos corações. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 10. Nós vamos entender se você deve ou não deve procurar ver e compreender a revelação de Deus. Vamos falar aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 10, que diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelação do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mesmo mais do que a mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na vossa fraqueza de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, glórias a Deus, e nas perseguições, porque quando estou fraco, então estou forte. Meus irmãos e minhas irmãs, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento, Paulo, ele foi arrebatado, glórias a Deus, mas ele não queria confessar que era ele. Ele jogou uma suposição. Vamos então entender acerca das revelações de Deus, porque o nosso Deus é um Deus de revelação. Meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo. O primeiro versículo diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelação do Senhor. A preocupação dele era passar as visões e revelação de Deus. Essa visão aos quais está escrito na palavra do Senhor. Mas quando ele começa a se manifestar, querendo passar as revelações e visão de Deus, alguma coisa acontece que não dá para compreender o porquê que ele travou essas revelações. Mas pela visão de Deus, nós vamos compreender. Tem coisas que Deus revela para os seus servos e para suas servas, que é para você passar para a igreja, mas se você não quiser passar, o Senhor vai compreender, o Senhor vai respeitar. Por isso, meus amigos e minhas amigas, saiba de uma coisa: a revelação de Deus é para todos, e se Deus te revelou alguma coisa, é para você passar, é para você apregoar, é para você dizer dentro da sabedoria que Deus te deu. E que sabedoria é essa? É aqui, ó, a sabedoria da palavra de Deus. Deus quer te usar, Deus quer te restaurar, Deus quer restaurar vidas através de você, mas para isso você tem que obedecer à voz de Deus dentro das revelações de Deus. Mas vamos lá, versículo 2: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Ele começa a dizer de uma outra pessoa, mas quem foi arrebatado foi ele. Então ele começa a usar suposições. Meus irmãos, se Deus te revelou alguma coisa e você não quer passar, Deus vai respeitar. Mas tem um porém: se as vidas que precisam ouvir aquela revelação para ser restaurada não serem restauradas porque você se omitiu ou segurou a revelação de Deus, Deus em breve
breve ele vai tratar com você. Mas aqui no versículo 2, ele começa a dizer: conheço um homem, mas esse homem era ele. O terceiro versículo diz assim: eu sei que o tal homem, se no corpo, fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Todo momento ele quer dizer: Deus o sabe, Deus o sabe, esse homem, Deus o sabe, mas esse homem que ele dizia, era ele, foi ele que foi o terceiro céu, você vai entender. Versículo 4, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Meus irmãos, só essa parte que ele diz que ao homem não é lícito falar, já abre um respaldo, já abre um paralelo, já abre um tipo de frase para muitas pessoas querer fazer dessa frase uma heresia, dizendo: nem tudo é para falar, nem tudo é para dizer, nem tudo é para bem dizer. O nosso Deus, o Deus que fez o céu e a terra, o nosso Deus, ele repreendeu um homem quando pensou em não falar. Paulo, ele até deixou passar, mas João na ilha de Pátimo, você pode ver lá no Apocalipse, quando Jesus Cristo, o próprio Jesus, diz assim para João na ilha de Pátimo: tudo que você vê, escreva no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. E como é que aqui, glórias a Deus, ele tem a revelação, ele vê as maravilhas, ele vê os anjos, os serafim, os querubim, e meu Deus do céu, os arcanjos. Meus irmãos, entenda uma coisa: por mais que você leia qualquer coisa aqui na Bíblia, você não pode pegar um único versículo e transformar aquele versículo numa doutrina. Você tem que ver se o capítulo, o versículo também se há em outras histórias também, porque Paulo foi usado, Pedro foi usado, Tiago foi usado, Marcos foi usado, Mateus foi usado, Lucas foi usado, João e outros homens e mulheres de Deus foram usados. Por isso, se você leu aqui e está escrito: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito saber, aqui. Mas quando você vai para o Apocalipse, a ordem de Jesus é a seguinte: tudo que você vê aqui no céu, na galáxia e nas revelações profundas é para revelar da parte de Deus. Olha aí, Paulo e João, imagine esses dois num debate de palavra. Meu irmão, ia virar vigília. Mas vamos lá, versículo 5, de 1 a 5, me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Quer dizer, imagine o culto naquele dia, imagine a igreja naquele dia, a igreja esperando as revelações que ele viu, porque ele foi ao céu, ele foi ao terceiro céu, ele foi, atravessou as nuvens, chegou, passou das galáxias e chegou nas mansões celestiais. E aqui ele diz: ao homem não é lícito saber, se não fosse, irmão. Meu Deus do céu, eu não estou aqui dizendo para você que eu estou contra a palavra de Paulo. Se Deus respeitou Paulo, permitindo que o Paulo não fale, eu também vou respeitar. Cada um sabe até onde a revelação dá para ir. Mas quando eu vou para Apocalipse, eu vou abrir a Bíblia aqui, irmão, que o negócio é confirmar na Bíblia. Meu Deus do céu, crente que não pega a Bíblia tá desviado, tem que aceitar Jesus de novo. Olha aqui, Apocalipse capítulo 1, meu Deus do céu, do versículo 9 a o 12. Olha o que diz: e eu, João, aqui já não é Paulo, aqui é João na ilha de Patmos, e eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como voz de trombeta, que dizia assim: o que fez, escreva num livro e envie às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sarde, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei para ver quem falava comigo, e virando vi
estive 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com umas vestimentas compridas. Olha aqui, meu irmão, imagine se João na ilha de Pátima, quando ele enxerga, quando ele vê os anjos, os serafins, os querubins, os arcanjos, quando ele vê as maravilhas celestiais, se ele dá uma de Paulo dizendo: ao homem não é lícito falar, ao homem, eu vou repetir, meu Deus do céu, tá muito profundo. Olha aqui, ó, e ó, olha o que Paulo falou, vamos entender o que Paulo falou aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. E foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Interessante que Deus levou outro lá em cima, levou outro lá no céu, e a esse o repreendeu para não dar uma de Paulo. O que ele falou para João depois da revelação? Tudo que você vê, escreva num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Vou chegar bem pertinho. Tudo que você vê, se é da parte de Deus, envia às igrejas, entrega, porque Deus quer usar você para restaurar, renovar, batizar com o Espírito Santo e levar para os céus. Mas vamos continuando na revelação. Glórias a Deus, está muito boa essa revelação aqui hoje. Versículo 6, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque darei a verdade, mas isso para que ninguém cuide de mim mesmo mais do que a mim, vê e ouve mais do que a mim. Meus irmãos, Paulo estava aqui tentando explicar para a igreja que o que ele viu lá em cima não tinha necessidade de falar, ou não era, glórias a Deus, o que as palavras que ele usou aqui, não é lícito ao homem saber. Eu entendo assim, por conhecedor das Escrituras Sagradas, porque eu leio essa Bíblia há mais de 20 anos, desde o Gênesis até o Apocalipse, estudei ela toda, e eu vi que quando Deus quer revelar, verdadeiramente é lícito sim ao homem saber. Mas irmão, isso foi uma opinião própria de Paulo. Aqui não tem ele falando, Deus falou que não é para revelar. Ele falou, não é lícito ao homem saber. Mas se você for ler a Bíblia Sagrada, ali no livro de Isaías, Isaías começa a profetizar, o céu fica aberto e ele tem visão, e começa a ver os serafins, e ele começa a revelar os serafins. Você vai para Ezequiel, Ezequiel também tem visão de anjos, arcanjos, querubins, e revela sobre os anjos. Aí você vem para Apocalipse, João na ilha de Pátima, tudo que ele vê lá em cima, Jesus diz assim, tudo que você vê, escreva no livro e envia às minhas igrejas. Meu Deus do céu. Aí vem o versículo 7. O versículo 7 é tremendo. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar. O inimigo de nossas almas começou a usar uma pessoa para perseguir o apóstolo Paulo. Meu Deus do céu, então era de Deus ele revelar o que ele viu, mas por ele não revelar, o que acontece? Deus até respeita o profeta, Deus até respeita o pastor, a missionária, não quer pregar a palavra? Tá bom, é contigo mesmo, não quer anunciar a Bíblia? Tá bom, é você que sabe, mas depois vai pagar o preço. Olha o preço que Paulo pagou, por não revelar as revelações de Deus. Tem como, irmão, provar isso? É só você ir para Apocalipse. Tudo que você vê, escreva num livro e fale. É só você ir para Ezequiel. Tudo que você vê, Ezequiel, revela e fale. É só você ir para Isaías. Tudo que você vê, Isaías, escreva. Aí se você for na revelação profunda da palavra de Deus, Deus permitiu o inimigo fazer o que o inimigo estava fazendo. Versículo 8, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que me desviasse de mim. Versículo 9, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na vossa fraqueza. De boa vontade, pois
me gloriarei nas minhas fraquezas e que habite em mim o poder de Cristo. Aí Paulo entendeu, ele entendeu que mesmo que não passasse as revelações que deveria passar, que se devesse revelar aquilo que ele viu, ele entendeu que Jesus respeitou ele, Deus respeitou também, mas vem a consequência, irmão. Toda consequência vem, porque a Bíblia diz assim, a palavra de Deus, se você vê um ímpio caminhando para o abismo e não lhe adverte, aquele ímpio demandarei de vossa mão o sangue daquela pessoa. Assim é a revelação de Deus. Se você pode edificar vidas pregando a verdade e você não prega, Deus vai te cobrar. As coisas vão começar a acontecer. Só dorme em paz, irmão, quem verdadeiramente faz a vontade de Deus. Só dorme em paz quem está nas Escrituras. E tem mais, a Bíblia ainda diz assim: feliz os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação. É isso aqui, ó, é Bíblia, você tem que falar da Bíblia, você tem que falar da Bíblia, você tem que falar da Bíblia, não é da vida dos outros, você tem que falar da palavra de Deus, é a palavra de Deus. Aí o último versículo para terminar: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, aí sim eu sou forte. Meus irmãos e minhas irmãs, diante de tudo isso que foi revelado aqui agora, saiba de uma coisa: entre revelar, entregar e mostrar aquilo que você viu no mundo espiritual, não é por força e nem por violência. Mas a igreja precisa ouvir da sua parte a revelação da parte de Deus. Quantas pessoas você pode edificar e você não está edificando? Quantas pessoas você pode restaurar e você não está restaurando para vir para Jesus? Desde quando eu me converti em 1996 e me batizei em 1997, de lá para cá eu tenho deixado Deus me usar de todas as maneiras possíveis. É pregando aqui no monte, é pregando na rua, é pregando no trem, é pregando na igreja, é pregando em casa. Se é para edificar, se é para revelar da parte de Deus, nós vamos revelar. Nunca farei uma coisa se Deus não tiver no negócio. Meus irmãos, Deus quer usar você, Deus quer te usar para restaurar a vida, para trazer essas vidas para a salvação, porque as pessoas estão caminhando para o inferno, pensando que está indo para o céu. Aqui está a palavra, vou repetir o que ele falou e vou mostrar o que João na ilha de Pátimo recebeu da parte de Deus. Ó, fui arrebatado ao paraíso e ouvi palavras inefáveis de que ao homem não é lícito saber. Tá bom, Paulinho, você não quer falar? Eu te respeito, eu vou levantar outro. Já que você não quer falar, eu poderia até te dar o Apocalipse. Só que dessa vez agora, o Apocalipse vai ficar com João. Aí João fala assim, ó, olha só, e fui arrebatado, ó, Paulo foi arrebatado, João também aqui, ó, e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreva num livro e envie às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Glórias a Deus. E qual é a diferença, irmão, de um para o outro? Nenhuma. A única diferença é que os dois são apóstolos, mas a única diferença é que um quis falar e o outro não. É só essa, irmão. Se você não quer falar, Deus vai te respeitar, não vai ser obrigado. Depois não reclama quando a prova vem. Mas se você quer falar e entregar tudo na mão, tudo que Deus te revelar, entrega, fala. Deus vai te abençoar, Deus vai te galardoar e vai se cumprir o que diz a Bíblia. O que vai se cumprir? Feliz os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação e passa a revelação de Deus. Porque o que nós temos, irmão, não é nosso. O que nós temos não é nosso. Isso aqui, ó, Bíblia, revelação que está aqui e aqui, revelação que está no corpo todo, não é nosso. O que está em nós é de Deus. E um dia Ele vai requerer
um dia ele vai cobrar, conforme está escrito, quer ver? Eu vou te mostrar aqui conforme está escrito. É o que eu falei, crente que não prega a Bíblia está desviado, tem que aceitar Jesus de novo. Glórias a Deus. Vamos lá então, para você entender. Eu vou te mostrar aqui o que acontece com aqueles que não pregam mais a verdade do Evangelho. Ó. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15. Meu Deus do céu, e Deus pede, vou chegar até mais perto aqui, ó. Eclesiastes, tô na Bíblia, hein? Eclesiastes capítulo 3, versículo 15, ó. E Deus pede conta do tempo que passou. Isaías capítulo 57, versículo 4, diz assim: de que fazei o vosso passatempo, e contra quem escancarei as vossas línguas? E tem mais, Salmo 101, do versículo 6 ao versículo 8, os olhos de Deus tudo vê. E Apocalipse capítulo 20, do 11 ao 15, e cada um foi julgado segundo as vossas obras. Tá aqui, ó, é Bíblia, tá aqui, ó, é Bíblia, irmão, é a palavra de Deus, é a Bíblia, é isso que você tem que falar, é isso que você tem que pregar, é isso que você tem que anunciar, é dizer a verdade de Jesus, conforme está escrito. Ele quer usar você, mas só depende se você se deixar à disposição, porque a Bíblia diz o quê? Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Pregue isso aqui, ó, Bíblia, anuncie isso aqui, ó, Bíblia, Deus quer te usar, anuncie isso aqui, ó, Bíblia, a palavra de Deus. Abre tão somente e deixa que Ele vai fazer a obra. É Ele que nos usa, é Ele que nos orienta, é Ele que nos mostra o caminho da verdade. Irmão, essa é a palavra. Jesus quer usar você, Jesus quer restaurar a vida, Jesus quer salvar a vida, mas só depende de você. Deixa Ele te usar, porque as almas precisam se salvar. Deixa Jesus te usar, meu Deus do céu, e que o Senhor Jesus possa falar mais forte em cada coração. Saiba de uma coisa, Deus depende de você, só pode você querer, e aí sim, Ele vai te usar para restaurar a vida, e que o Espírito Santo possa falar mais forte em cada coração. Glórias a Deus.